Galera, bom dia, saudade de vocês, mas espero que logo a gente possa estar de volta às aulas presenciais, né? De instante, vamos estar nessas nossas aulas aqui em formato de vídeo, mas espero que vocês cumpram o que é solicitado, ok? Vamos falar hoje dos modos verbais, está lá na página 60. Ok? Vamos lá. Pessoal, quando eu falo em verbo, eu estou falando de ação, de fenômenos da natureza e de estado, certo? Então, os verbos que a gente já viu ao longo do ano passado e já esse ano, a gente já viu a estrutura dos verbos, como eles são formados, como é que eles agem dentro dos textos, ok? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os modos verbais, especificamente sobre esse aqui, ó, sobre o subjuntivo, mas não custa a gente lembrar de todos eles. Então, quando eu falo em verbo, quando eu falo em modos verbais, estou falando de 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Pessoal, iremos ver cada um deles separadamente, com as suas respectivas peculiaridades, ou suas respectivas diferenças, ok? Vamos iniciar. Ó, o primeiro modo é esse modo indicativo. Pessoal, quando eu digo que o verbo está no modo indicativo, é porque esse verbo, ele indica o quê? Uma certeza que algo aconteceu, acontece, está acontecendo ou acontecerá. Então, o modo indicativo é o modo que indica certeza. Olha o que ele diz aí, ó. É empregado em frases nas quais é expresso algo que seguramente acontece, aconteceu ou acontecerá. Então, falei em modo indicativo, falei em certeza. Quando eu digo que a frase, o verbo está no presente do modo indicativo, é porque aquela ação está acontecendo naquele momento, ok? Tem um exemplo aí, ó. Eu participarei das competições esportivas. Aqui ele está no futuro, mas o meu verbozinho aqui, ó, eu sei que ele está no indicativo, por quê? Porque é uma certeza. Faça chuva ou faça sol, eu participarei das competições esportivas. Então, modo indicativo. Modo indicativo indica certeza que algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Confere? Ok? Até aí tudo bem? Vamos para o próximo, que é o que vai nos chamar mais a atenção. Por que nos chamar mais a atenção? Porque o modo indicativo a gente já viu. Se vocês recapitularem aí nos cadernos de vocês, nas anotações, vocês já viram. Vocês vão encontrar anotações sobre o modo indicativo. O modo subjuntivo, pessoal, subjuntivo quer dizer dúvida. Então, é algo que indica uma dúvida. É utilizado em quê? Em frases que indicam a possibilidade de algo vir a acontecer. Pessoal, falei em modo subjuntivo, falei em possibilidade. Pode acontecer e pode não acontecer, ok? Se é uma possibilidade, já dá para eu me apegar a quê? O modo subjuntivo ele vai depender de um outro fator para que venha a acontecer. Talvez eu participe dos jogos este ano. Esse talvez já me dá indícios de possibilidade. Então, talvez eu vá. É certeza que eu vá participar, que nem no outro exemplo anterior? Não. Então, a possibilidade. Talvez eu participe. Ok? Então, o modo subjuntivo. Só lembrando que nós vamos nos aprofundar mais nesse modo subjuntivo. Ok? O último modo é o modo imperativo. O modo imperativo é aquele modo que expressa o quê?
Uma ordem, um pedido, um conselho. Olha, imperativo, imperador. Quem dá ordens? O imperador. Então, o modo imperativo é o meu imperador da história. Dá ordem, faz um pedido ou um conselho. Ok? Participem todos da competição do agasalho. Então, estou fazendo um pedido. Então, estou fazendo um pedido para que todos participem dessa competição do agasalho. Ok? Só lembrando, os 3 modos. Indicativo, indica certeza que algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Subjuntivo, uma incerteza, uma possibilidade de que algo aconteceu, acontecerá ou acontece. Confere? E o imperativo, que é uma ordem, um pedido. Ok? Entendido os 3 modos verbais? Só lembrando, vamos nos aprofundar no subjuntivo. Porque o indicativo a gente já viu, o subjuntivo vamos nos aprofundar e o imperativo posteriormente iremos vê-lo futuramente, ok? Mas vamos lá. O modo verbal ou o modos verbais ou o modo verbal subjuntivo. Pessoal, falei em subjuntivo, falei em possibilidade, falei em dúvida. Então, todas aquelas orações em que a ação verbal está no âmbito da dúvida, da possibilidade, então eu tenho o modo subjuntivo. Pessoal, subjuntivo está aqui, ó, vocês quando estiverem estudando, fazendo as anotações, grifem. É dúvida. Então, ó, é utilizado em frases que indicam possibilidade de algo vir a acontecer. Possibilidade pode ser que aconteça ou não aconteça. Como ele já diz, o próprio nome diz, é uma possibilidade. Ok? Então, modo subjuntivo, possibilidade, dúvida. Vou ter certeza que vai acontecer? Não. Ok? Então, subjuntivo, possibilidade. Confere? Vamos para o próximo. Onde eu emprego esse modo subjuntivo? De que maneira eu vou empregar esse modo subjuntivo? Então, emprega-se o modo subjuntivo quando um fato mencionado é considerado o quê? Incerto, duvidoso, hipotético e real. Pessoal, para que eu empregue esse modo subjuntivo, o fato que eu vou mencionar, ele tem que ser algo que incerto. Mas, professor, mas o fato é certo. Então, não é modo subjuntivo, já é o modo indicativo. Ele tem que ser algo duvidoso. Professor, mas não é duvidoso, é certo. Então, não é subjuntivo, é indicativo. Confere? Então, subjuntivo, incerto, duvidoso, hipotético e real. Por que irreal? Porque pode acontecer ou não acontecer. Ok? Tá aqui o exemplo. Talvez eu viaje no feriado. Está fora de cogitação, né? Com essa pandemia aí, quarentena dentro de carro trancado. Só sai aqui para gravar as aulas e comprar algumas coisas para se manter. Mas, brincadeiras à parte, talvez eu viaje no feriado. Então, esse talvez aqui, ó, esse rapazinho aqui, ó, é que me dá a possibilidade dessa ação aqui, ó, se concretizar. Confere? Então, quem vai me dar essa possibilidade de se concretizar a viagem é esse talvez. Então, eu vou viajar? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez eu viaje. Ok, pessoal? Então, emprega-se o modo subjuntivo quando tem essa função de algo incerto, algo duvidoso, hipotético ou irreal. Até aí. Estão compreendendo? Então, vamos para o próximo. Se eu falei modo, esse modo tem tempos. Então, os tempos do modo subjuntivo. Só são 3, professor. Só. Fácil, fácil, fácil. Aqui nós não vamos perder tempo, porque ele é muito fácil. Eu tenho presente, pretérito perfeito, futuro. Vou chamar a atenção para esse pretérito perfeito aqui. E pode ser, que ele seja confundido com outro tempo de um outro modo. Mas isso nós vamos sanar essas dúvidas também na aula de hoje. Mas, só lembrando, professor, vamos falar cada um deles? Vamos sim.
saber o que cada um tem, para que quando eu pegar uma questão que ele estiver inserido dentro, o modo subjuntivo, dentro dessa questão, eu saiba diferenciar quem é presente, quem é pretérito imperfeito e quem é futuro, ok? Mas vamos lá. O primeiro é o modo presente. Pessoal, presente está dizendo, está acontecendo. É o ato que acontece no momento da fala. Então, o presente, a possibilidade de acontecer ou não, presente, ok? Olha, indica um fato incerto no presente. E pode também expressar um desejo. Cuidado. O presente indica um fato incerto presente e pode despertar um desejo. Pessoal, cuidado com esse desejo, para não confundir com o imperativo, viu? Aí, é empregado normalmente depois de que expressões? Convém que, é necessário que, é possível que, tomara que, talvez, quero que. Pessoal, o verbo no presente do subjuntivo, geralmente ele vem depois dessas expressões que estão destacadas para vocês. Professor, mas aí veio convém que, já é presente? Geralmente sim. Olha o exemplo embaixo. Tomara que faça sol no domingo para irmos à praia. Olha só. Tomara que faça sol no domingo para irmos à praia. Esse tomara indica um fato incerto no presente ou um desejo? Indica desejo. Então indica desejo, porém está no presente do subjuntivo. E olha o que veio antes dele, galera. Ó, o que? Tomara que. Olha só. Então, tomara que faça sol no domingo para irmos à praia. Olhe que ele diz geralmente. O presente do subjuntivo vem depois dessas expressões. Convém que, é necessário que, é possível que, tomara que, talvez que, quero que. Então, aqui eu tenho presente do subjuntivo. Ok? Entendido o presente. Presente indica um fato incerto no presente ou também pode expressar um desejo. Aqui eu tenho a expressão, né, grifada para vocês, e em outra cor aqui eu tenho o verbo. Esse verbozinho aqui está no presente do modo subjuntivo. Confere? Vamos adiante. O próximo é o pretérito imperfeito. Pessoal, pretérito passado imperfeito não concluído. Então, algo no passado que não foi concluído. Confere? Tá aí, ó. Indica um fato hipotético no passado, algo que acabou não se concretizando. Então, se é pretérito passado, se é imperfeito, não concluído. Professor, mas aí tem alguns mecanismos que façam com que facilitem essa minha identificação de quem é pretérito, de quem é presente, de quem é futuro. Bem, o próprio verbo já vai me dar esses caminhos, ok? Mas está aí o exemplo. Ó. Se não chovesse, teríamos aproveitado melhor o domingo na praia. Então, ó, se não chovesse, teríamos aproveitado melhor o domingo na praia. Olha o chovesse aí, ó. Então, se não chovesse, é uma possibilidade. Para que eu tivesse aproveitado o domingo na praia, teria que não ter chovido. Confere? Pretérito imperfeito. Se não chovesse, essa é a possibilidade. Fato hipotético. Teríamos aproveitado o melhor domingo na praia. Para que isso aqui venha a acontecer, eu teria automaticamente que isso aqui também acontecesse. Ok, galerinha? Pretérito imperfeito. Vamos a o se liga aí do pretérito imperfeito. Ele diz assim, ó. Observe no exemplo que esse tempo se relaciona com quem? Com o futuro do pretérito indicativo.
O que é o futuro do pretérito indicativo? Para vocês que podem não lembrar, mas que já sabem, só revisar o que seria o futuro do pretérito indicativo. Pessoal, lembra que eu disse, cuidado com o pretérito, que ele pode, o subjuntivo, que ele tem alguns tempos que pode se relacionar com o outro. Causa essa dúvida, mas está aqui. O que seria o futuro do pretérito indicativo? O futuro do pretérito indicativo indica um fato futuro, mas relativo a um outro fato no passado. Indica situações hipotéticas, muitas vezes associadas a condições que, se não forem cumpridas, impedirão sua realização. Por exemplo, compraria o carro se tivesse dinheiro. Então, isso aqui está no futuro do pretérito indicativo. Por que eu compraria o carro se não tivesse dinheiro? Porque é um fato concreto que aconteceria se eu tivesse dinheiro. Diferentemente, deixa eu só voltar aqui, se não chovesse, teríamos aproveitado melhor o domingo na praia. E se teríamos aproveitado, quer dizer que eu ia aproveitar? Não, é uma possibilidade, ok? Então, muito cuidado para não confundir o pretérito imperfeito subjuntivo com o futuro do pretérito do indicativo. Confere? Até aí tudo bem? Então, se ligue, como está aí no slide em cima. Cuidado, ok? Vamos para o futuro. Pessoal, o futuro expressa o acontecimento possível no futuro e aparece geralmente acompanhado de que palavras? Quando e se. Geralmente, quando fizer sol, irei à praia. Olha só, é uma possibilidade futura e está acompanhado do quando. Se fizer sol, irei à praia. Olha o se aqui. Ok? Então, o futuro do subjuntivo sempre irá ser acompanhado da palavra quando e da palavra se. Ok? Futuro expressa uma ação no futuro. Vamos adiante? Observe as frases. Você me recrimina porque imagina que seja culpa minha. Você me recrimina porque se fosse culpa minha. Você me recriminará quando se ou quando barra se for culpa minha. Olha que eu tenho três exemplos aí. Esses 3 exemplos estão no modo subjuntivo. Mas quem está em que tempo? Então eu sei que isso é modo subjuntivo porque todos os 3 exemplos me dá uma possibilidade. Mas eu quero descobrir em que tempo está. É bem fácil. Está aqui, ó. Antes das formas verbais do subjuntivo são utilizadas as palavras que para presente. Aqui, ó. Essa primeira oração está no presente, porque antes da forma verbal aqui, que está destacada, eu tenho a palavra que. Professor, mas aí, se você tem a palavra que antes do seja, é presente subjuntivo? Depende do seja, viu? Eu sei que o seja está no presente subjuntivo, porque é uma possibilidade. Ok? Mas dentro do subjuntivo, teve o que antes do verbo no subjuntivo, é presente. Se pretérito imperfeito, então essa segunda frase aqui está no pretérito imperfeito. Por que eu sei que está no pretérito imperfeito? Porque está aqui, ó, a presença do se antes do verbo no subjuntivo. Professor, sempre que tiver no subjuntivo, antes do verbo tiver o se, é pretérito perfeito? É sim, pode confiar. E por último, quando vier o quando ou o se, é futuro. Então essa última está no futuro. Olha o quando e olha o se, dá certo todos os dois, ó. Você me recriminará quando for culpa minha. Você me recriminará se for culpa minha. Então, o verbozinho do subjuntivo está aqui, ó. E acompanhado de quando ou se é futuro. Então, a primeira, presente. Segunda, pretérito imperfeito. Terceira, futuro. Ok? É só uma observação para que fique mais fácil de vocês identificarem dentro do contexto das questões. Então, se antes do verbo no subjuntivo tiver a partícula que, presente do subjuntivo.
Se antes do verbo no subjuntivo tiver a partícula se, pretérito perfeito, imperfeito do subjuntivo, desculpa, imperfeito. E se antes do verbo no subjuntivo tiver a partícula quando ou se, futuro. Cuidado, viu? Cuidado com esses dois. Ó, os dois se está presente tanto no futuro quanto no o quê? Passado. Como distinguir isso aí? Substitua. Se o se puder ser substituído pelo quando, futuro. Se não puder, pretérito imperfeito. Ó, você me recrimina como quando fosse minha culpa. Não tem como eu substituir nesse segundo exemplo. Então, pretérito imperfeito. Se puder substituir, futuro. Ok? Pegou a dica? Vamos adiante. Os verbos regulares no subjuntivo, vocês vão encontrar um quadro lá na página 64 do livro. Eu aconselho que vocês deem uma olhadinha nesse quadro, como é que funciona esses verbos subjuntivos, lá na página 64 do livro. Então, lá tem um quadro que vai explicar tanto os verbos da primeira, da segunda, como da terceira conjugação, que são verbos regulares. Verbos regulares, já sabe que são aqueles verbos em que o radical não muda, né, assim, nas suas conjugações. Então, o radical ele permanece. Se permanece, verbo regular. Confere? Então, lá na página 64 do livro, você vai lá, dá uma olhadinha. Tem um quadro lá mostrando alguns exemplos de verbos regulares conjugados nos 3 tempos do modo subjuntivo. Ok? E também no livro, páginas 66 e 67, tem os verbos irregulares no subjuntivo. O que são verbos irregulares? Isso aí vocês sabem como poucos, mas não custa relembrar. Os verbos regulares são aqueles em que há alteração no seu radical, em que o radical, quando conjugado, sofre alterações. Ok? Então, os verbos irregulares. Enquanto que os verbos regulares, eles não têm essa alteração de radical, nos irregulares há essa alteração. Lembrando, nos regulares tem um quadro lá na página 64 com algumas conjugações, com alguns verbos nas três pessoas, nos 3 modos, nos 3 tempos. E os verbos irregulares também está lá na página 66 e 67. Tem os exemplos de alguns verbos irregulares, né? O ter, o haver, o ser. Então está tudo dentro desses verbos irregulares. E tem como eles são utilizados dentro do modo subjuntivo. Ok? Só ir lá, dar uma olhadinha. É bem simples. É só mostrando que existe também esses verbos regulares e irregulares dentro do modo subjuntivo. Ok? Então leve para a vida toda. Os verbos regulares e irregulares vão existir em tudo que você imaginar. Se ele é irregular, ele será irregular em todos os modos. Tá entendendo? Então, está lá. Ok? Vamos adiante. Como é formado o subjuntivo? É uma pergunta que muitos alunos fazem. É fácil? Facílimo. Vocês verão que, a partir do momento que vocês pegarem o macete, digamos assim, vocês vão formar subjuntivo bem rapidinho. Ó. O presente subjuntivo é formado a partir de quem? Primeira pessoa do singular do presente indicativo. Então, a primeira pessoa do singular do presente indicativo forma o quê? O presente do subjuntivo. Como assim, professor? Olha esse primeiro quadro, esse quadro aqui. Olha esse primeiro quadro. Confere? Eu penso, eu caibo, eu fujo. Eu penso. É real? É fato, certeza? É. Eu caibo? É fato, certeza? É. Eu fujo? É fato, certeza? É. Então, ó, primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Confere? Ok, né? A partir daí, ó, eu formo no segundo quadrinho aqui, ó, eu formo o presente do subjuntivo. Como? Que eu pense, que eu caiba,
que eu fuja. Olhe que o presente sempre está antecedendo, olha, o que. Lembra que eu falei no slide anterior que esse que antes do verbo no presente do subjuntivo ou antes do verbo no subjuntivo indica que ele está no presente. Veja que a mudança foi só acrescentei o que e troquei, ó, no penso, pense, acrescentei o é, no caibo, troquei o o pelo a e no fujo troquei o o pelo a. Confere, galerinha. Até aí, ok? Então, o presente subjuntivo é formado a partir da primeira pessoa do singular do presente indicativo. A partir dessa primeira pessoa, eu formo o presente subjuntivo. Até aí. Beleza? Vamos adiante. E o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo? Melhorou para vocês. Né? Pretérito imperfeito e futuro do subjuntivo, ele deriva de uma única forma. São formados a partir de quem? A partir do tema de quem? Do pretérito perfeito do indicativo. Professor, mas eu não sei o que é pretérito perfeito do indicativo. Ah, professor, não sabe? Infelizmente, vocês terão que revisar o material de vocês, porque já foi dado em sala. Então, pretérito perfeito indicativo. Mas eu tenho aqui, ó, esse primeiro quadrinho aqui, ó, é pretérito imperfeito do indicativo. Tu falastes, nós quisemos e eles sentiram. Pretérito perfeito do indicativo. Indicativo porque é certeza. Pretérito que é passado. Perfeito porque aconteceu. Confere? A partir dele eu formo o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. Ó, tu falasse, vou formar o pretérito imperfeito. Se eu falasse, vou formar o futuro quando eu falar. Nós quisermos, pretérito perfeito indicativo, vou formar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu quisesse. Vou formar o futuro. Se eu quiser. Eles sentiram, pretérito perfeito indicativo. Vou formar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu sentisse. Futuro, quando eu sentir. Então, esse segundo quadro aqui, que é o quadro do subjuntivo, do pretérito imperfeito e do futuro do subjuntivo, é formado a partir do pretérito perfeito do indicativo. Confere? Por que pretérito imperfeito do subjuntivo? Porque futuro? Então, subjuntivo é aquele modo que indica dúvida, possibilidade. Confere? Ok? Vamos adiante. Então, galerinha, por hoje é só. Espero que nós tenhamos absorvido bastante o conteúdo. Então, o que a gente viu hoje? Tempos verbais, modos verbais, especificamente o modo subjuntivo, mas a gente revisou o modo indicativo e o modo imperativo. Mas o que eu quero que fique para vocês é o modo subjuntivo. Então, o modo subjuntivo, aquele modo que indica certeza, um modo subjuntivo, aquele modo que indica dúvida, possibilidade. O certeza é indicado pelo modo indicativo. O pedido, a ordem, é pelo modo imperativo. Confere? Então, desde já agradeço a atenção de vocês. Como está vendo aí, olha, a atividade estará lá na agenda, disponível. E forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.